Olá pessoal, iniciamos nossa videoaula de hoje em que abordaremos a análise sociodiscursiva do gênero acadêmico resumo informativo. Trata-se de fato da continuação ou de uma complementação da aula passada em que falamos de gêneros acadêmicos de retextualização, entre os quais nós tratamos do resumo informativo, ok? Iniciamos a feitura dessa análise a partir de um roteiro de pesquisa que está aqui apresentado. Esse mesmo roteiro estará disponibilizado para vocês quando da elaboração do trabalho que farão. Vocês também seguirão esse roteiro de pesquisa para fazer a análise sociodiscursiva do gênero indicado. Voltando agora aos nossos slides, faremos agora a apresentação desta análise. Então, como nós nominamos aqui, faremos a análise sociodiscursiva do gênero acadêmico resumo informativo. Aqui na introdução, nós fizemos um resumo informativo do próprio trabalho que realizamos, em que apresentamos objetivo, metodologia, fundamentação teórica. Nós aqui caracterizamos que o resumo informativo é um gênero produzido na esfera acadêmica, que busca informar ao leitor as finalidades, a metodologia, os resultados e conclusões do documento produzido, de tal forma que este possa, inclusive, dispensar a consulta ao texto original. Essa é uma referência da ABNT. O resumo informativo figura entre outros tipos de resumo apresentados pela ABNT. Ela cita, entre outros, o resumo descritivo e o resumo crítico, também conhecido como resenha crítica. Oliveira, em publicação de 2017, aponta que há uma diversidade de possibilidades de elaboração de resumos, ao que ele chama aqui de colônia de gêneros. Então, na figura aqui apresentada, nós temos a indicação de uma série de possibilidades de elaboração de resumo. Na primeira categoria de análise, nós trabalhamos aqui as condições de produção e indicamos aqui o seguinte: quem é o produtor de um resumo informativo? Normalmente é um pesquisador, alguém que se apresenta como autor de uma publicação acadêmica. O leitor potencial, por sua vez, são os pares desse pesquisador, os membros da comunidade acadêmica em que ele atua. Normalmente, o local de produção e circulação são as instituições de ensino, organizações acadêmicas e centros de pesquisa. O resumo informativo apresenta como objetivos apresentar de forma sintética a visão geral sobre o conteúdo de trabalho acadêmico e costuma ser utilizado para acesso imediato. Também busca orientar na seleção de trabalhos para a publicação ou escolha de referências para outros trabalhos. O resumo informativo ele tem como suporte de divulgação, trabalhos acadêmicos sintetizados, artigos, monografias, relatórios, dissertações, teses. Então, normalmente o resumo informativo vem no começo, quase sempre localizado acima da introdução, de trabalhos como artigos, monografias, dissertações e teses. Ele também é divulgado em anais ou catálogos de congressos, seminários e outros eventos científicos. Ele também tem como suporte impresso ou eletrônico para divulgação na internet ou bases eletrônicas de dados. Agora tratemos aqui da infraestrutura geral. E o primeiro aspecto da infraestrutura geral é o plano geral que costuma ter determinado gênero. No caso do resumo informativo, nós aqui encontramos em Marian e Babini a indicação de uma estrutura que ela organizou aqui como sendo movimentos retóricos. Então aqui você tem a introdução, os objetivos, a metodologia, os resultados, as discussões e conclusões e recomendações do trabalho. E cada ponto desse, ou cada movimento desse, constitui as partes em que o plano geral do resumo informativo é composto. Eles ainda apontam, como plano geral, a possibilidade de o resumo ser estruturado um tanto diferencialmente, que é o caso do resumo estruturado, em que você tem o texto mais preenchido, com mais parágrafos, em que você tem o contexto, o objetivo, o método, resultado e conclusões. Ainda falando a respeito da infraestrutura geral do resumo informativo, nós vimos que
na nossa análise, detectamos que o discurso característico do resumo informativo é o discurso teórico, que pode também aparecer conjugado com o discurso do tipo relato interativo. E as sequências textuais que predominam no resumo são descritivas e explicativas, ainda podendo ocorrer sequências argumentativas. A respeito dos mecanismos de textualização, que é a terceira categoria, nós analisamos inicialmente os mecanismos de conexão, que são responsáveis pela progressão temática, né, do texto. Eles são formados de sequenciadores lógicos, né, e também a partir de articuladores coordenativos e subordinativos. No resumo informativo, eles também indicam sequência das ações realizadas ao longo da pesquisa e as relações lógico-semânticas que são constituídas no texto, como por exemplo de causalidade, finalidade, temporalidade, explicação, contrajunção e tantas outras. Aqui então, para demonstrar a ocorrência desses mecanismos de textualização, nós trazemos aqui trechos de resumo informativo. Então aqui esse primeiro exemplo diz aqui: para tal, foram observadas de modo comparativo as suas composições estruturais, bem como o modo de utilização da intertextualidade por ambas as disciplinas. Desta arte, podemos concluir que, apesar de seguirem o mesmo padrão estrutural, o texto segue. Então nós vimos aí conectivos, né, ou locuções conjuntivas ocorrendo para fazer a conexão no texto. Há aqui outros exemplos, né, que nós apresentamos, com o emprego do também, que faz a adição, o acréscimo de uma nova informação, e o por outro lado, que faz uma contrajunção, faz uma oposição aí entre ideias. Há também, como mecanismo de coesão nominal, a predominância de emprego de expressões sinônimas ou quase sinônimas, o emprego de pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos, e procedimentos anafóricos, que são aqueles em que você faz a retomada de termos já mencionados. Aqui nós demonstramos também a ocorrência de procedimentos de mecanismos de coesão nominal. Então nós destacamos assim: a partir dessa discussão, então o dessa está retomando a informação que foi colocada anteriormente. A mesma coisa acontece aqui no trecho diante desse contexto. Ora, essa expressão diante desse contexto refere-se por uma retomada a tudo que fora dito antes, aí destacado em azul. E aqui o outro conectivo é para tanto recorreu-se além de, e aí dá uma ideia de intencionalidade, de função, de objetivo, né? Por que se recorreu, além de Rojo, ao estudo de Freire e outros. Quanto aos mecanismos de coesão verbal, detectou-se na análise do resumo informativo a predominância de verbos no presente, o que é próprio da expressão de apreciação teórica ou técnica de validade vigente. O presente é constantemente empregado no resumo informativo porque ele fala de algo que ainda é vigente, ainda é válido, né? Também ocorre o uso do pretérito perfeito, que caracteriza o relato dos eventos plenamente realizados. O resumo informativo normalmente se refere a um gênero que ele retextualiza, que terá tratado de alguma ação de pesquisa. E as ações de pesquisa ou os eventos realizados ao longo da pesquisa são apresentados no resumo informativo com a utilização do pretérito perfeito. E nas conclusões e aplicações de resultados é retomado o presente para fixar, né, as contribuições, as ideias, os resultados que ainda são vigentes da pesquisa realizada. Aqui há destacado aqui uma série de tempos verbais, né, objetiva, acreditamos, colaboram, apoiamos-nos, abordam no presente, né, percebemos, contribui, permite. Verbos no presente predominantemente colocados no texto. Defendem, envolve. Então esses destacados em azul são verbos no presente do indicativo.
Mas assim como eu falava ainda há pouco, há também o emprego do pretérito perfeito para caracterizar as ações que foram realizadas ao longo da pesquisa. Por exemplo, assim, para este trabalho, pareceu interessante, objetivou-se, recorreu-se. Aqui ocorre o relato dos eventos realizados durante o procedimento de pesquisa. Então, nós concluímos que os tempos predominantes aqui são presentes para indicar ideias vigentes e o pretérito perfeito para indicar ações que foram realizadas ao longo da pesquisa. Ainda trabalhando os mecanismos de textualização, nós aqui analisamos a organização dos períodos e características lexicais do texto. Pelo caráter sintético do resumo informativo, é comum o emprego de períodos simples e orações coordenadas. Ou seja, não é muito frequente o emprego no resumo informativo de estruturas com subordinação. E as orações coordenadas são marcadas ou não por conectivos ou sindetos. Portanto, predominam as orações tanto assindéticas quanto sindéticas. Quanto ao léxico, ao vocabulário, o vocabulário é caracteristicamente monossêmico, ou seja, apresentando expressões que têm um só sentido, justamente porque o trabalho científico ele tem um valor objetivo, conotativo, em que os termos devem assumir, né, significados específicos, não havendo variedade, duplicidade de sentido nesse caso. Então o exemplo aqui está destacando, né? Nesta dissertação investiga-se o uso dos operadores mais e embora nos textos argumentativos e dissertativos da terceira série do ensino médio. Então aqui é um período simples e aqui você tem aqui você tem então este estudo objetivo examinar a trajetória desses dois articuladores, bem como o desdobramento dos valores adversativos e concessivos. Novamente aí você tem a predominância de coordenação. Agora falando a respeito dos mecanismos de enunciação ou enunciativos, nós começamos por analisar a posição enunciativa do enunciador. Ocorre a predominância do uso de pronomes de referentes da terceira pessoa do singular para indicar a ausência do enunciador, o que caracteriza a linguagem objetiva da maioria dos resumos informativos, assim como também é característico de uma série de gêneros acadêmicos. Quando ocorre o uso da primeira pessoa do singular, né? Aliás, primeira pessoa do plural, nós, é para indicar uma voz coletiva, consensual, institucional. E é comum também o uso da voz passiva para também gerar um efeito de impessoalidade. Então aqui, nesta dissertação, investiga-se este estudo objetiva. Desta arte, Podemos, como método, aplicou-se formas ou na primeira pessoa do plural ou formas impessoais, normalmente com o verbo na terceira pessoa do singular mais si. Os tipos verbais, emprego de modalizadores e inserção de vozes são analisados agora nessa outra seção. E aqui nós concluímos que há predominância de formas verbais da terceira pessoa para efeito de impessoalidade, e aqui novamente estão colocados exemplos, né? Em alguns casos, o uso da primeira pessoa do plural, corrigindo aqui, né? Marca a voz de um autor empírico coletivo, institucionalizado. Portanto, não se refere a uma pessoa, mas a um conjunto de pessoas que constituem a comunidade acadêmica, né? Acreditamos, cumprimos, apoiamos-nos, percebemos, ou seja, percebemos. Tanto eu percebo, quanto você, que também faz parte da comunidade, consegue perceber. Também vimos aqui a ocorrência de modalizadores, né? A partir de verbos que caracterizam certos efeitos de modalização para marcar processos de avaliação do valor de verdade, de assertividade, ou seja, daquilo que é certo ou incerto, em relação ao conteúdo temático abordado. Assim, para este trabalho, pareceu interessante, ou seja, há uma modalização aí, porque o autor, ele modaliza, torna mais ameno uma frase que poderia ser um pouco mais decisiva. Como se ele dissesse, assim, para este trabalho, é óbvio que é interessante investigar. Isso seria um tanto arrogante. Então ele diz, pareceu interessante investigar.
No outro exemplo, uma vez que acreditamos que eles colaboram, ou seja, ele tem essa crença e a partir dela ele realiza seu trabalho. Os efeitos de modalização também são marcados pelo emprego de advérbios, expressões adverbiais e orações impessoais. Acreditamos que eles colaboram significativamente no desenvolvimento da linguagem. Então, assim, o autor do texto, ainda que buscando uma certa impessoalidade, na modalização ele manifesta crenças, a valoração que ele dá para o conteúdo que ele aborda. Quanto à inserção de vozes, normalmente o resumo informativo, além da voz do autor empírico, apresenta outras vozes, como a de autores ou instâncias acadêmicas diversas que são citadas como referência. Rojo e Mouro defendem. Para cumprirmos essa meta, apoiamos-nos em alguns teóricos que abordam o tema, como Bentz, Koch. Então, a indicação de autores que são tomados como referência é um procedimento direto ou indireto de inserção de vozes. Essas inserções caracterizam-se pelo uso de verbos do dizer, defender, abordar, afirma, propor, etc. E aqui nós fazemos, para fechar a última parte, já que fechamos as 4 categorias de análise, as nossas considerações finais.